Eba, em casa com os Belhatala, começando mais um programa diretamente aqui desse estúdio bárbaro que eu sou super fã. Gente, quando a gente fala em fã, né? Quem é que não gosta de se sentir mais bonita, mais bonito, com a autoestima lá em cima, onde você pode se sentir empoderada, empoderado, onde você consegue se sentir muito mais feliz, muito mais com a alta astral, com uma energia maravilhosa, porque quando a gente fica bem de dentro para fora, logicamente a nossa autoestima cresce, a gente fica muito mais feliz, muito mais seguro, o homem e a mulher e a própria criança. Então eu estou recebendo aqui hoje um assunto que eu acho muito 10 em falar, que é a gente tratar da área da psicanálise em relação à nossa saúde, ao nosso bem-estar, em termos de emagrecimento sem tomar remédios. Então eu estou recebendo a querida psicanalista Fafá Soares. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bom? Tudo ótimo. E que menina é essa de 15 anos de idade que me senta aqui para conversar comigo, esse tricô gostoso? Ai, gente, quem dera que eu tivesse 15 anos de idade, né? Não, mas você é muito linda e toda miudinha, toda pessoa que é muito miúda, ela disfarça a idade, sabia? A gente Isso quanto é mais muito alta, mais a gente mostra a idade. Mas é um prazer te receber, Fafá. Obrigada, o prazer é meu. É sempre um prazer poder falar daquilo que gera vida, né? Então isso para mim é realmente um momento para que eu possa contribuir para a vida das outras pessoas. Com toda certeza, mesmo porque, né, Fafá, eu acho que quando a gente fala em autoestima não tem preço, né? Porque o seu caminhar é diferente, as suas conquistas são mais seguras, né? O seu caminhar, o seu ir e vir, qualquer lugar que você vá, você se sente realmente disposta também, não só na parte de olhar no espelho e se achar linda, mas pela parte da saúde mesmo, né, interna da gente, que tudo mexe, né? Quando a gente engorda, tudo mexe no nosso parte sanguínea, tudo. Tudo acaba se tornando uma coisa muito mais... começa a surgir as doenças, na verdade. É verdade. E eu falo que não é sobre quanto peso a gente perde, né? E sim quanta vida a gente ganha. Então, o que a gente vê hoje? Inúmeras pessoas buscando desesperadamente algo para emagrecer. E a gente também vê que o emagrecimento ele acaba acontecendo, mas também acontece o efeito sanfona, que traz também a frustração, baixa autoestima, e as mulheres se sentem incapazes, acham que nunca vão conseguir emagrecer de forma definitiva e se sentirem bem, porque estão sempre numa balança de que agora eu tô bem, agora eu não tô mais. E aí, sabe por que isso acontece? Eu digo que mulheres que buscam um emagrecimento através de um remédio, uma dieta restrita, ou se matar na academia de tanto treinar, eu ouço história de, não, quando eu emagreci, eu ia na academia de manhã e de tarde. Agora eu não tenho mais tempo, agora eu engordei. Então, assim, são mulheres que são magras por temporada. Não criaram, não geraram uma consciência magra para que elas pudessem realmente serem mulheres magras, definitivamente. Mas, Fafá, não tem muito lance, né, que a gente ouve muito falar, né? Inclusive até próprios profissionais falam em relação ao nosso estado de alma. Você como psicanalista pode dizer melhor até. Porque quando a gente está triste por alguma perda, ou porque separou, ou porque morreu alguém da família, ou porque brigou com o filho, ou porque alguém da família não está bem, tipo, mexeu com droga, ou está bebendo muito, enfim, tudo que desconecta um pouco o nosso eixo, né, do tique e o teco, eu digo, né, da nossa cabecinha, você não acha que isso geralmente é descontado na nossa alimentação? É assim, ó. O que eu chamo de fome física e fome emocional. Então, obviamente que todos os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos são disparados através do nosso cérebro. Então, por exemplo, quando eu ouço muito e eu trato muito isso, né, com mulheres que falam assim, Fafá, meu marido tá com uma situação de vício em bebida. E aí ela tá nervosa, estressada com toda aquela situação e ela desconta na comida. Eu não tô feliz no meu trabalho. E ela desconta na comida. Eu não tô feliz porque o meu filho me dá muita dor de cabeça e eu tô enlouquecendo. Desconta na comida. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele tem três... como é que eu posso pontos. dizer?
é que um deles é ele fazer com que você alivie o seu cansaço físico, mental. O outro é fazer com que você tenha um prazer momentâneo que se encaixa nesse, né? Então você tá irritada, estressada. Você vai e pega um pacote de bolacha. Exatamente. Então você come alguma coisa e aí você sente aquele alívio. Ai, eu merecia isso. Então, por exemplo, você vai trabalhar e aí o dia foi um caos, o chefe, tipo, te estressou e você chega em casa, ao invés de você colocar um tênis, ir na academia, treinar, se exercitar, ficar bem, comer uma proteína, aí você fala, quer saber? O dia foi tão ruim, eu vou comer um pote de sorvete, porque eu mereço. Uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate. E não pode ser de 70 não, tem que ser aquela bem gorda, entendeu? Aquela bem docinha. E aí, o que acontece? Essas mulheres, eu digo que essas mulheres, elas ficam com 2 problemas, né? O do sobrepeso e o problema que não foi resolvido. Então, por que o remédio ou a dieta não funcionam a longo prazo? Porque elas não trabalham o seu comportamento. Elas não trabalham a raiz do problema. Mas, por exemplo, que dica que você daria, vamos supor, a pessoa, então, de repente, sei lá, perdeu o emprego. E ela tá assim, nossa, tá mal. Ficou lá no fundo do poço porque perdeu o emprego, porque tinha um salário X, que agora não tem como pagar suas contas, quer dizer, deixou ela muito estressada. Como é que você consegue fazer com que a pessoa tenha este equilíbrio de parar e falar, calma, vamos solucionar esse problema, e não vai ser através da comida, vai ser através de... Que aí você vai explicar. Exatamente. O que eu normalmente digo, e eu enfrento muito essas situações, muitas alunas chegam com questões assim absurdas, e eu gosto sempre de dizer que nada cai do céu, ou nada cai que não tenha a permissão de Deus. Então, por exemplo, se você tinha um trabalho qual você gostava ou não gostava, e você foi desligada, eu acredito que nada acontece por acaso. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E se você não tem esse entendimento, você para tudo, você sonda o seu coração para que você possa entender o porquê isso aconteceu. Porque às vezes, o desligamento daquele trabalho é talvez até para que você possa receber algo que você vem pedindo. E não tem como você receber aquilo que você está pedindo sem que você tenha espaço para receber. Claro. E aí, se ela não tem essa clareza, não tem esse entendimento, ela entra naquele agora eu tô desempregada, e agora o que eu faço? E ela vai comer, além de estar desempregada, ela vai começar a ficar devendo, porque ela vai comprar um monte de coisa no cartão, então ela tem esse problema. Então o que normalmente... vai ficar com sobrepeso. Exatamente. O que normalmente eu oriento? Você para tudo, sonda o seu coração. O que você vem pedindo a Deus? Pelo que você vem orando? O que você vem colocando o seu joelho no chão e clamando? Porque talvez você está se preparando para receber. Algo maior vai acontecer na sua vida? Eu acredito nisso. E normalmente elas param e elas fazem uma reflexão e elas fazem, nossa, é verdade. E aí elas começam a ter o entendimento e enfrentar o momento com mais sanidade mental e espiritual, entende? Sim. Elas ficam mais... e eu costumo dizer que fome na alma, comida nenhuma acalma. Não adianta se desesperar e querer comer o mundo, porque não vai acalmar. Você tem que tratar... E não vai passar o problema, a verdade é essa. Exatamente. Tem que cuidar da alma, trazer um alimento espiritual. Você sabe, Fafá, que eu concordo com você plenamente nesse esquisito quando você fala da parte espiritual, né? Eu sou uma pessoa extremamente de fé, sempre fui, e sempre trabalhei muito meu lado espiritual na minha vida, porque eu já passei por vários problemas na minha vida, como todo mundo passa. Não existe esse papo de dizer, eu sou feliz, saltitante a vida inteira, ai que delícia, eu estou sempre no azul, né? Vestir verdade, azul. Não, a gente passa, e graças a Deus que a gente passa, né? Porque eu acho que a vida da gente é isso, ela é cheia de altos e baixos, e nós somos testados constantemente. Exato. E quando a pessoa tem essa consciência, esse discernimento de que nós estamos aqui de passagem, não é? Fafá? É verdade. A gente passa a ter um outro olhar. E a gente só aprende isso através do nosso próprio amadurecimento. Porque nem sempre as pessoas que você deve também atender estão preparados para esse choque térmico mesmo de posicionamento de vida. Exato. Eu acho o seu trabalho belíssimo. Né, eu acho um trabalho assim incrível. Quando eu falo em psicanálise, você mexer com a autoestima da pessoa, em você deixar a pessoa equilibrada mentalmente, espiritualmente, eu acho que vocês já são anjos nas nossas vidas, né? São pessoas bem escolhidas, porque você tentar fazer isso com todas as pessoas com quem você trabalha é realmente um trabalho bem assim, trabalhoso, mas que deve ser bem gratificante também.
O que me traz gratificação, assim, quando eu falo do meu trabalho, né? E eu gosto sempre de citar uma aluna que eu tive que, quando ela chegou, eu sempre gosto de perguntar: por que você quer emagrecer? Porque normalmente você não quer. Legal essa pergunta. Às vezes você não quer emagrecer. Às vezes você quer autoestima, às vezes você quer porque a cobrança, se sentir mais confiante. Né? As pessoas cobram muito, né? Tipo, nossa, como você engordou. Nossa, não sei o quê. Ou então a mãe também cobra. Exato. E às vezes a pessoa não quer emagrecer. Então não adianta eu ficar tentando fazer com que ela emagreça se ela não quer emagrecer. Sim. E aí eu perguntei pra essa aluna: por que você quer emagrecer? E aí ela respondeu assim: então, eu fui numa lanchonete com a minha filha, ela tinha 34 anos na época, e a filha dela tinha 4. Aí ela disse que pediu um salgado, e a moça, a atendente veio, deu o salgado e falou: tá aqui o salgado da sua neta. Só que era a filha. E aí ela disse que naquele momento, ela disse que entendeu que a aparência física dela estava demonstrando que ela era avó e não mãe. E aí ela falou que ficou arrasada. E aí ela falou que ela queria brincar com a filha, ela queria ser mãe, ela queria ser uma mulher feliz, alegre, pra estar ao lado da filha. E aí nós começamos o processo. Ela estava com 120 quilos na época. E aí nós começamos o processo, trabalhar a neuroplasticidade do cérebro dela, porque a gente entende, já foi descoberto isso em 1980, que o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de se regenerar, de se moldar. Exatamente. E aí nós fomos trabalhar através da neuroplasticidade, sem dieta, sem remédio, sem atividade física, porque ela estava com a cartilagem do joelho dela desgastada. Sim, então, ela não podia fazer atividade física. E ela estava com 120 quilos. E aí, nós iniciamos. Em 15 dias, ela eliminou 7 quilos. Aí ela, nossa, vai dar certo. Aí ela se animou. E aí, ela continuou o processo. Em 4 meses, ela eliminou 35 quilos. Nossa. Só que o passo a passo, que é o mais lindo, né? Que é a jornada, que você o todo poder acompanhar. dia. Nossa. Exatamente. Isso que eu ia te perguntar. Como é que funciona o seu trabalho? Tipo, ele é semanal, você dá tarefas para a pessoa e a pessoa depois, quando volta vocês vão dialogando e conversando sobre. Como é que funciona o seu trabalho em relação às pessoas? E não te cortando, você pode até voltar a falar sobre essa moça também. Então, na verdade, assim, dentro da Hotmart, eu tenho o desafio Magra e Plena. Então, lá tem 30 aulas. Todos os dias, por exemplo, eu adquiri hoje, libera uma aula de boas-vindas. Certo. Amanhã libera a primeira aula. E toda aula tem tarefas. E são aulas curtas, de 10, 15 minutos. Então, entendi. Todo dia tem uma explicação, tem uma tarefa. Tá. Exato. Para que você possa ir trabalhando a sua mente. E tem um exercício mental. Então, todo dia você vai colocando aquilo em prática. E semanalmente você vai checando para que você possa ir acompanhando a sua evolução. Então, elas eliminam peso de forma semanal. A cada 7 dias elas têm a pesagem e elas vão eliminando peso. Não tem dieta, não tem remédio, mas nada. E você entra aonde? Porque assim, elas compram, pelo que eu tô entendendo, a pessoa compra um programa seu. Porque é um programa online, né? Isso. Você não faz atendimento pessoal. Eu faço a mentoria. Então, por exemplo, Fafá, eu não sou daquelas que gosta de entrar e assistir. Eu prefiro fazer a mentoria com você. Aí sim, é mensal. Uma vez por semana a gente entra online mesmo, tá? E a gente conversa ali de acordo com individual. Os acontecimentos. Só fala, olha, o que tá acontecendo é isso. Eu não tô conseguindo por conta disso e disso. Então a gente vai trabalhar com ferramentas em cima do dia a dia da pessoa. Tá. E você faz individualmente? Você não faz em grupo? Eu quando faço. Ele é presencialmente? Eu faço. E é lindo de ver os grupos. Por quê? Porque assim, normalmente as mulheres se sentem muito sozinhas nessa caminhada. Também. Principalmente dentro de casa, né? Então, por exemplo, você quer, o outro não quer. Aí você quer fazer saudável, o outro quer gordura. Nossa, é complicado. E quando tem criança, então piorou. E tem uma outra coisa que eu acho que é interessante. Ó, por exemplo, o que eu trabalho muito, eu trabalhei com essa minha aluna, e com todas as alunas, que eu acho que é interessante falar, é que normalmente a gente fala uma coisa e sente outra. Né? Então, por exemplo, eu sempre pergunto, quando você fala emagrecimento, o que vem à sua cabeça? E normalmente elas falam, é chato. É tão difícil emagrecer. Nossa, emagrecer é muito ruim. Nossa, eu não consigo. Já fiz de tudo. E assim, as nossas palavras, elas têm poder de vida e morte. Então, assim, se eu penso emagrecimento é chato, é ruim, automaticamente o meu cérebro pega isso como uma verdade absoluta, porque ele não sabe o que é real, não sabe o que é imaginário. Pra ele, isso é algo ruim pra você. Ele quer te proteger disso. Entendi. Então,
emagrecer não é bom, ela não vai emagrecer. Então, por exemplo, vou treinar, aí vem o desânimo, vem o cansaço, vem uma falta de energia. E aí você não consegue, porque o seu cérebro tá te protegendo de algo ruim, porque ele quer prazer e não dor. Sim. Entende? Então, as próprias palavras delas acabam sabotando o próprio... E aí elas acham, meu marido que não me ajuda. Não tem nada a ver. Desconta no outro. Exatamente. Que é mais fácil, né? Exatamente. Então, as próprias palavras, e aí elas começam a aprender a mudar essa comunicação interna. Então, por exemplo, hoje, quando eu pergunto pra elas assim, emagrecer é saúde, emagrecer é ter felicidade, muda, liberdade. Né? Exatamente. E bom, e aí vamos supor, no caso dessa moça que você falou que foram 120 quilos, ela levou quanto tempo para chegar no seu... Como é que você consegue analisar o melhor peso para ela? Então, na verdade, ela emagreceu 35 quilos, foram 4 meses e não para quando para, né? Porque, na verdade, o que eu gosto de dizer... não sou eu, não é a nutricionista, não é ninguém que vai dizer para você o que é bom para você. O nosso corpo, ele é uma máquina e ele sabe o que é bom pra gente. Então, você precisa saber o que é bom, como você se sente bem. Porque se eu falar pra você, você tem que pesar de acordo com a tabela estética X quilos. Aí você, o meu rosto fica muito seco. Não gosto. Bem então, isso. Não é isso. É eu me analisar e entender o que é bom pra mim, entendeu? Então, ela eliminou 35 quilos, ela ficou bem assim, só que aí depois ela foi eliminando mais peso, porque depois ela já aprendeu um estilo de vida. Entendi. Então, ela aprende pelos problemas e saber administrá-los. Exato. Porque o foco seu é esse. É a gente saber conviver com os problemas sem descontar no alimento. Exatamente. Inclusive, tem uma técnica que eu gosto muito de dizer, né? Que a nossa boca... por exemplo, o nosso cérebro, ele come antes da nossa boca. Porque a gente olha para as coisas, né? A gente fala, nossa, que delícia. Sim. Nossa, aquele bolo que tá bonito. É verdade. Você já tá comendo. Então, por exemplo, quando você põe na boca... Como diz o outro que a gente fala, né? Que a gente engorda só de olhar, não tem aquele termo? É bem isso, né? Sabe as frases que eu te falei que engorda? Essa frase engorda. Eu engordo só de olhar. Não, gente. Eu falo, inclusive eu brinco com isso, que eu falo, gente, assim, essa pizza me emagrece. Aí essa aqui te engorda. Por quê? Porque eu quero que essa me emagreça. Você acha que essa te engorda e tá tudo certo. Então, eu não faço dieta. E eu falo para as minhas alunas, quer emagrecer comigo? Vai ter que aprender a emagrecer. Comendo rabada, feijoada, pizza e doce de leite. E tá tudo bem, porque depois você vai entendendo a sua necessidade, o que te traz refluxo, o que te deixa mal, o que não. E você vai limpando a sua alimentação, porque a saúde, ela tá na terra. Você tem tudo aí. Quer dizer que, então, por exemplo, deixa o pessoal de casa entender que eu tô ficando nervosa com esse assunto. Eu tô ficando assim louca pra poder aprender direito. Eu não falei a técnica, depois eu volto a falar a técnica. Fala. Por exemplo, como você falou, você vai aprender a comer doce de leite, rabada, é isso mesmo. Porém, tudo quando a nossa cabeça está mais tranquila, mais equilibrada, mais focada, sabendo realmente que nós estamos passando por problemas e que a gente vai ter que ter soluções para sair dela, sem ansiedade e tudo mais, você pode até comer o que você quiser numa quantia menor. É isso? Exato. Eu lembro de uma situação que eu tinha uma aluna, inclusive ela é psicóloga, e ela falava para mim assim, eu não consigo emagrecer porque sou mineira, minha mãe fazia aquelas copotas de doce de leite, eu não dou conta e eu não consigo, eu até começo, vou, mas não vai. E aí a gente começou a fazer, eu falei, não vou tirar o seu doce, não vou tirar o seu chocolate, tá tudo certo. E aí a gente começou a fazer, e aí no processo ela eliminou 13 quilos, e aí ela mandou uma mensagem toda animada pra mim assim, Fafá, você não vai acreditar, olha, eu tô voltando pra casa, o meu carro do banco do carona tá cheio de ovo, era a época da Páscoa, tá cheio de chocolate, ovos da Páscoa dos meus pacientes. Você acredita que eu não tô com vontade de comer? E eu posso comer, mas eu não tô com vontade de comer. E se fosse uma outra época, isso aqui não ia chegar nem em casa. Porque ela ia comer do caminho inteiro. Então, assim, ela não tava proibida, mas ela escolheu por entender que a saúde dela é mais importante, que viver de acordo com os valores dela é mais importante do que ela mascarar as emoções dela comendo. Eu falo, coma comida, não emoções. Quando você come de forma por fome física, o seu organismo ele pega isso e utiliza como fonte de energia. Quando você come por fome emocional, por exemplo, eu não tô com fome, aí agora eu ia comer um
pedacinho de bolo. Aí o meu organismo, epa, ninguém aqui tá necessitando disso. Então, peraí, vou estocar. Estocou. Ele não utiliza mais isso. Isso vira gordura localizada. Uma vez que você limpa essa gordura localizada através de ferramentas técnicas e come por fome física, o seu corpo vai emagrecendo naturalmente. Certo. E o que você ia falar? Tô gostando dessa pauta, gente. Tô adorando. Você vai ter que voltar aqui outras vezes, viu? Agora me fala uma coisa. Como é que é esse lance da sua técnica? É uma técnica muito difícil da gente aprender? Não, do não cérebro é difícil. Entender? Ó, primeiro, deixa eu te explicar uma coisa. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e ele não sabe o que é imaginário. Certo. Você concorda? Sim. Se eu falar pra você assim, Cibele, imaginem que eu tô cortando o limão, Tá. bem suculento, azedinho, e aí você vai chupar esse limão. Eu adoro limão. E aí, o que você sente? Um azedinho. Você não sente, tipo, as papilas degustativas isso. ficarem... Porque Mas, o seu cérebro, ao você pensar nisso, verdade. ele já te mandou uma mensagem. Já tô sentindo minha boca já até meio que azedinha. Então, ele não sabe, tipo, cadê? Tem limão? Não tem, mas uma vez que eu imagino e que a mesma coisa, aquilo que eu te falei, do cérebro comer antes do que a boca. Então, aqui a gente entendeu que o nosso cérebro não sabe o que é real, não sabe o que é imaginário. Ok. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tá num final de semana, num churrasco, onde todo mundo tá se acabando, comendo de tudo, e você tá num processo ali que você quer emagrecer, mas não quer cortar esse contágio social, Sim, parar isso de... é chato, né? Exato. Vamos tomar tal coisa? Eu tô no regime. Mas vamos comer Então, não vai exato. dar porque eu fiz dieta. Daí a pessoa fala que faz promessa. Eu fiz promessa para não ficar tão mal, entendeu? Porque falar estou de regime. Por exemplo, aí beleza, você vai no churrasco, na festa, seja lá onde você for, vai comer lá a sua feijoada. Alimenta o seu cérebro antes de alimentar a sua boca. Como que eu faço isso, Fafá? Você vai parar 10 minutinhos e você vai comer de forma imaginária. Então, quando você come de forma imaginária, tô comendo tipo a carne. Estou de frente da feijoada, Tô comendo. olhando para ela e não estou comendo Você ela. tá alimentando o seu cérebro. Nossa, então, que quando delícia, você essa feijoada come, é muito gostosa. Exatamente. Aí terminou 10 minutinhos, você toma um copo de água e você vai comer. O que acontece no seu cérebro? Pra ele, você já comeu. Ai, é verdade. Aí o que ele faz? Isso, nunca pensei nisso. Isso é um estudo, não sou eu que tô falando, não é um método criado. Não é algo criado por mim, é algo realmente que existe em vários estudos, é só dar um Google e confirmar. Então, por exemplo, quando você vai pra comida, o que acontece no seu cérebro? Ele já tá ali, o nosso cérebro, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele demora entre 12 e 16 minutos pra te mandar um sinal de saciedade. Imagina que você já passou 10 comendo de forma imaginária. Sim. Aí você vai passar o quê? 5 minutinhos comendo e você vai receber um sinal de saciedade. Seu prato vai estar lotado porque você não vai conseguir mais... Não. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Já aconteceu muito comigo, não sei você, pessoal de casa, o seguinte. Quando eu entro num lugar que tem muita opção de comida... Sabe assim, tipo aquela coisa do por quilo, aquela self-service, ou então você vai num casamento, de repente tem aqueles banquetes com um monte de comida. Você sabe que eu não como quase que nada. Eu fico tão atrapalhada. Fica paralisada. Não, eu fico por onde assim, eu começo. Não, exatamente, bem isso. Eu falo, gente, como é que é? Tem japonês, tem italiano, tem... E você fica naquilo... Isso acontece muito comigo, quando eu vejo muita comida e que eu falo, gente, eu começo por onde mesmo? A pergunta Mas posso te falar? Isso tem a ver com o quê? Você tem um cérebro de magro, você pensa magro. Então é tanta opção na sua frente que você paralisa diante... Quando você tem um cérebro de magro, isso acontece. Se você tivesse um cérebro de gordo, você chegava e você pensava, meu Deus, o prato é pequeno. Aí você começa a colocar. E aí você come aquilo muito rápido, porque você quer voltar pra pegar as outras opções que tem ali. Desespero que pode acabar. Isso é um cérebro de gordo. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela tá ali, meu Deus, o vestido vai estourar, a calça tem que abrir, porque eu preciso respirar. Porque ela tem que comeu continuar. muito mais do que aquilo que o organismo dela necessita, entende? E é isso que faz engordar. O que faz engordar, não... Eu acho assim, eu fico horrorizada quando as pessoas falam, engordei porque eu como pizza, engordei porque eu como chocolate. Não, você engordou pelo seu comportamento diante da pizza, diante do chocolate. Não culpe a comida. A função da comida é nutrir, nada mais. Ela não engorda e ela não emagrece. Como você se comporta. E, por exemplo, quando a pessoa fala assim, ela tá numa pizzaria. Aí ela pensou, bom, eu sei que eu dou conta de 2 pedaços, tá?
Aí ela não come o terceiro, ela até gostaria de comer o terceiro, um exemplo. Mas ela fala, não, eu não vou comer o terceiro não, porque já comi 2, já tá o suficiente, eu não vou dar uma de gula. Isso faz com que com o meu metabolismo? Eu vou continuar engordando? Porque eu tô pensando no terceiro pedaço? Ou não? Não, na verdade não. Por quê? Porque ela comeu o suficiente para que ela tenha energia. Então, por exemplo, a vontade não é fome, é uma sensação. E que também não engorda. Então, por exemplo, quando eu como 2 pedaços e eu sei que já estou satisfeita, Sim. e eu continuo com a sensação de fome, significa que ainda não deu 16 minutos, o seu cérebro ainda não te mandou o sinal de saciedade, entendi. e você continua com a sensação de fome. Tá Certo. tudo bem, você não precisa comer. Sim. Porque vai dar o tempo e você vai receber o sinal de saciedade. Quem não se conhece, não respeita esse tempo, come. Porque eu tô com fome. Não, você não tá com fome. Nossa, eu tô morrendo de fome. Eu preciso comer. E come. E aí, depois que comeu, que recebe o sinal de saciedade, ai, realmente não deveria comer, não. Nossa, tô com refluxo. Então, por exemplo, se eu estiver num jantar, tá? Tô no jantar, nós estamos numa mesa, você me recebeu na sua casa, por exemplo, e vai ser servido à mesa. Todo mundo... Tô imaginando a cena, tá, gente? Todo mundo, ele vem o garçom, todos muito educado, vem, coloca cada prato no seu devido lugar, cada qual no seu assento, e daí? Aí eu vou contar os 16, como é que é? 16 segundos? Você não precisa contar. As pessoas começam ali, escuta, Sibeli, você não vai se servir? Já vou sim, só um minutinho. Eu estou aqui ainda tomando um copinho da meu refrigerante, sei lá do quê. Eu já vou começar. Não sei, eu tô perguntando na boa. É que eu tô me vivendo na situação de todo mundo. Bom, e depois tem outra, né? Tem aqueles que malemar o prato já chegou, já tá devorando o prato, você ainda tá começando, a pessoa já tá terminando. Então, assim... Mas olha só, essa é uma de milhares e milhares de técnicas que tem. Então, por exemplo, vamos supor que você... Quero saber todas, Vamos supor que você tá numa festa nesse sentido. Só que você sabe, quando você vai para uma festa dessa, você sabe o que você tá passando, qual é o seu processo. Você não é igual a todas as pessoas que estão ali, cada um tem o seu processo. Então, por exemplo, inclusive eu aplico uma outra ferramenta que as meninas falam assim, meu Deus, como que eu vou aplicar essa técnica no meio das pessoas? 27 minutos, viu? Já se passaram. No meio das pessoas. Eu tô adorando, tinha que fazer outro podcast com ela. Aí elas falam assim, eu parei. Pensei, imaginei, então falei, vou no banheiro e lá no banheiro mesmo eu faço minha alimentação mental e eu volto porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tô passando, eu sei qual é o meu processo. Então, se você não se conhece, fica difícil você saber o que você pode fazer, entende? Sim. Então, quando você sabe quem você é, você sabe o que você pode fazer. Não, e quando você é orientada por você, né, querida? Quando você tá fazendo um tratamento com você, logicamente que eu vou vir com outra cabeça, né? Outra coisa também que eu acho legal dizer rapidamente é o seguinte... você acha que é bacana? Eu tenho o hábito de fazer, tô falando por mim, tá? Às vezes eu vou num casamento que a gente não sabe, porque às vezes atrasa a noiva, e você vai pra igreja, até você comer, que você já vai chegar no buffet. Geralmente eu tomo uma sopinha, uma saladinha, antes de eu ir para este casamento. Você acha isso ok? Então, é assim, ó, por exemplo, tem pessoas que, porque quando chega lá, respeita e fala, eu já tô satisfeito porque eu comi em casa e vou comer um pouquinho. Né, a gente tomou um pouquinho, então, vou comer pouco. Só que tem pessoas que fazem o seguinte, ativa o gatilho de em casa, vou comer para chegar lá e não estar esfomeada. Só que ela chega lá e esqueceu que ela comeu. Aí ela come 2 vezes. Entendeu? Entendi. Então, se você tiver hipoglicemia, esquece. Leva lá uma barrinha de cereal, ou então bota o chicletinho na boca. Pra você dar conta de chegar até o lugar. Mas olha, eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos e eu quero que você volte. Pelo amor de Deus, eu adorei a nossa pauta. Gostei de verdade, porque é muitos pontos para serem ajustados e que eu nunca tinha ouvido. Vou te falar bem sincera. Tem muita coisa que você falou aí. Olha que eu sou formada em educação física, hein? Tem muita coisa que você falou que realmente para mim foi assim... muito bacana de ter aprendido e que eu vou botar em prática. Essas poucas dicas que você já me deu, eu achei que foram bem valiosas. Ai, que bom. Então, eu tenho o Instagram, né? Mulheres Curadas pra Curar. Você falar pro pessoal? No Mulheres Curadas pra Curar, a gente tem ali um trabalho de cura emocional para trabalhar, né? Questões de frustrações, ansiedade, depressão, compulsão alimentar, síndrome do pânico. A gente trabalha todas essas questões através da psicanálise. Tem também
também o Fafá Soares, que é o emagrecimento com propósito, onde eu faço lives, deixo os vídeos, coloco técnicas. Às vezes eu acordo inspirada lá nos stories e vou deixando um monte de conteúdo lá. Coisa boa. Então acompanhe para que você possa já começar o seu emagrecimento hoje mesmo, né? Sem que você precise se preparar e comprar vários alimentos e ter que fazer várias coisas. É importante você entender que emagrecimento, ele começa na nossa mente. Então, antes de emagrecer o corpo, nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade para que a nossa mente possa sustentar um corpo magro, né? E eu digo sempre, né? Não negocie com a sua mente, né? É importante você entender que se você tem saúde, você pode fazer todas as coisas a qual você sonha e deseja. E sem saúde, você não pode fazer nada. Deixe suas redes, por favor. É @Fafá Soares Oficial, @Mulheres Curadas para Curar _1 e o @Devocional Café com Fé, que acontece todas as quintas-feiras ao vivo às 8h30 da manhã. E coisa boa, adorei. Fafá, muito obrigada e eu espero que você volte mais vezes. Ó, beijo, vamos brindar a vida. É verdade. Brindar os emagrecimentos. Esqueci de falar que no dia 31 de maio a gente tem um evento presencial. Então, dia 31 de maio tem um evento presencial no Brooklyn, no Espaço Alma. Então, vamos estar lá das 10 da manhã às 17, só com conteúdo de emagrecimento. Muito bom. Então, ó, beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.